Boa tarde, pessoal! O nosso grupo é composto pelos alunos Alana Lazzaretti, Maria Antônia Zeri e Wesley Condé. E hoje nós iremos abordar sobre os fármacos opioides, como eles agem no nosso organismo com todo o seu mecanismo de ação. E a primeira pergunta é: sabia que nos anos de 1890 a heroína era indicada e vendida livremente como xarope para o tratamento da tosse? Era usado também como analgésico, porém, foi retirado da comercialização após o seu efeito viciante ter sido descoberto. E o que acontece em nós quando temos uma dor extremamente forte e insuportável? Em nosso organismo, produzimos peptídeos que poderíamos chamar de morfina endógena. Esses peptídeos opioides fazem parte do sistema mais efetivo que temos para induzir a analgesia. E da mesma forma, os medicamentos opioides são atualmente os medicamentos mais poderosos para controlar a dor. Nosso organismo produz vários tipos de peptídeos opioides, que são cadeias curtas de aminoácidos que são capazes de ativar os receptores opioides. As mais conhecidas são as endorfinas, as encefalinas e as dinorfinas. As endorfinas se ligará ao receptor Mi. As encefalinas se ligará ao receptor delta. Já as dinorfinas se ligará ao receptor kappa. Os receptores opioides são proteínas de 7 segmentos transmembranares acoplados a uma proteína chamada GI. Quando os receptores são ativados por um peptídeo opioide, a proteína GI dissocia-se, produzindo uma diminuição nos níveis de AMP cíclico e aumento de GMP cíclico. Por sua vez, induzem o fluxo de potássio através dos canais de potássio, fazendo com que a célula perca cargas positivas, deixando o potencial de membrana mais negativo. Além disso, impedirá a entrada de cargas positivas nas células e a ativação dos canais de cálcio, impedindo o fluxo de cálcio para o espaço intracelular. Quando recebemos um estímulo doloroso, esse impulso nervoso é transportado por um neurônio e a dor vai da periferia até a medula espinhal. Já na medula espinhal, uma sinapse é feita com um segundo neurônio que incentiva a levar o impulso nervoso da medula espinhal até ao tálamo, no meio do seu cérebro. E no tálamo faz uma sinapse com um terceiro neurônio, e isso faz com que o impulso de dor se espalhe por diferentes partes no sistema nervoso central. E é em seu cérebro que você se torna ciente da dor. Mas também em seu sistema nervoso central é ativado os neurônios dos núcleos de Raphe, que desce pela medula espinhal e fará sinapse com o primeiro e o segundo neurônio do núcleo de Raphe, que liberará serotonina como neurotransmissor, mas também vai liberar os peptídeos opioides, que controlarão de forma negativa a transmissão desse impulso. O nível dessa sinapse entre o primeiro e o segundo neurônio da dor, diminuindo o número dos impulsos nervosos que passam para o sistema nervoso central. E se os impulsos não chegarem ao cérebro, então a sensação de dor é diminuída, portanto, produz a analgesia. Para entender bem a ação dos peptídeos opioides e fármacos opioides, vamos observar de perto o que acontece no nível dessas sinapses na medula espinhal. Quando o impulso nervoso chega através do primeiro neurônio da dor, da periferia para o terminal sináptico, gera um influxo de sódio, e através dos canais de sódio que irão produzir. Os canais de cálcio se abrem e este cálcio será essencial para a liberação do glutamato, e estes neurotransmissores irão ativar seus receptores específicos, o AMPA e o NMDA, que ativos permitirão a entrada de íons sódio para o segundo neurônio da dor. Como os íons de sódio e cálcio são positivos, irão induzir o potencial da membrana a tornar-se ligeiramente menos negativo, atingindo o limite de despolarização e produzindo um potencial de ação, portanto, o impulso nervoso central. Por outro lado, os núcleos de Raphe no tronco encefálico emergem fibras nervosas que descem ao longo da medula espinhal para fazer sinapses com o primeiro e o segundo neurônio da dor.
Esses neurônios do núcleo de Rafé vão liberar endorfinas, que vão ativar receptores Mi presentes no primeiro neurônio receptivos. Como falamos anteriormente, os receptores Mi vão hiperpolarizar a membrana neural, tornando-a mais negativa e impedindo a entrada de íons de cálcio pelos canais. Como o cálcio não entra, o glutamato não é liberado. Temos um grande número de fibras de dor que vêm da periferia para a medula espinhal, e quando há dor, impulsos são transmitidos por todas essas fibras e uma dor de alta intensidade é gerada. Mas quando os opioides agem, como explicado acima, o número de neurônios que liberam glutamato diminui, diminuindo o número de impulsos nervosos que viajam para todo o sistema nervoso central. Na congestão de todos os sinais de dor que vêm da periferia, os opioides interrompem suas transmissões e apenas alguns deles continuam no cérebro, e assim ocorre o efeito analgésico. Esses efeitos ocorrem assim que impulsos nervosos que vêm da periferia não podem continuar a ser transmitido quando atingem o terminal sináptico. A entrada de cálcio no terminal sináptico também é diminuída, mas isso não é tudo. Também há uma ação dos opioides no segundo neurônio da dor. Quando o receptor é ativado, é gerada uma saída de íons de potássio que polariza a membrana, e como a liberação de glutamato também diminui, há uma menor ativação dos receptores NMDA e AMPA. Somando a isso, os canais de cálcio são inibidos pela ação do receptor Mi. Tudo isso diminui o fluxo de íons de sódio e cálcio para o neurônio e não pode atingir seu linear de despolarização e não gera um potencial de ação. Resumindo, os principais efeitos dos opioides são a diminuição da liberação do glutamato e a dificultação em geração de impulsos nervosos. Mas também há efeito dos opioides no sistema nervoso central e medicamentos em geral. Os opioides funcionarão como depressores do sistema nervoso central. Na década de 1970, começaram as pesquisas sobre os efeitos dos opioides no núcleo accumbens. Um grupo de ratos foi treinado para apertar o botão que fornecia comida. Então os roedores tinham uma segunda opção de pressionar o botão, qual eles recebiam uma microinjeção de morfina no núcleo accumbens. Como resultado, os ratos apenas pressionaram o botão em qual eles recebiam uma microinjeção de morfina e esqueceram da comida. O experimento foi interrompido quando os ratos começaram a perder massivamente o peso. Os experimentos mostraram a presença de opioides no núcleo accumbens. Posteriormente, outros tipos de experimentos foram realizados. Os ratos foram colocados andando em uma superfície quente a 55 graus Celsius e cronometrou seu tempo até que, devido à dor, eles levantaram as pernas. Mas quando a morfina foi injetada no núcleo accumbens, a sensação de dor foi diminuída e os ratos caminharam sobre a superfície. Esses experimentos mostram o efeito das drogas opioides sobre o sistema nervoso central para produzir a analgesia. Também os efeitos sobre o sistema nervoso central serão relacionados a uns efeitos colaterais mais prejudiciais das drogas opioides. Um aspecto importante em relação ao efeito dos opioides é que, com o tempo, o organismo tende a desenvolver tolerância e dependência a esses medicamentos. No primeiro caso, acontece a redução na eficácia quando a mesma dose é administrada repetidas vezes. Entre as causas desse efeito, acredita-se estar na diminuição na produção de opioides endógenos. Paralelamente à tolerância, eles também podem levar à dependência, condição na qual a falta do fármaco leva a pessoa a apresentar agitação, salivação excessiva, irritabilidade, câimbras, diarreia, sudorese e vômitos. Há ainda o uso recreativo e perigoso dos opioides como a forma de morfina, mais conhecida como heroína. Estima-se que nos Estados Unidos o uso indiscriminado de opioides, com destaque para heroína, tem levado à morte de 63 mil pessoas em 2016. Segundo a Organização Mundial da Saúde, por ano, aproximadamente 70 mil pessoas morrem por uso indevido de opiáceos. Números que refletem um grave problema de saúde em nível mundial, a automedicação, responsável, segundo a OMS,
por 76% de mortes por uso de drogas.